Olá, povo de Deus, estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos no 8º capítulo do livro de Oséias, do profeta Oséias, e hoje alguém me disse, padre, eu não estou entendendo. Talvez a pessoa tenha chegado depois. Então, o livro de Oséias, do profeta Oséias, o povo de Deus primeiramente Deus compara a relação dele conosco a um matrimônio. Então, assim, todos nós temos compreensão da intimidade que um casal tem. Então, Deus quer ter intimidade conosco. Então, fica esse primeiro ponto, essa primeira aprendizagem para nós. Deus compara a nossa relação com Ele a um matrimônio. Só que essa esposa que o profeta casa, que o Senhor dá ordem para que ele case com essa mulher é uma mulher prostituída, uma mulher adúltera. Uma mulher que recebe as graças do Senhor e vai gastar-se com os falsos deuses. Então, é a mulher que continua no adultério. Para dizer para nós, o profeta está dizendo para nós assim, que nós também, Deus nos chama a uma relação como no matrimônio, uma relação de proximidade, uma relação de intimidade, proximidade com o Senhor. Um casal tem muita intimidade, que é a intimidade de um casal, a proximidade, a liberdade, a intimidade que um casal tem. O Senhor quer ter uma relação de intimidade conosco. Mas nós, como essa mulher adúltera, nós fugimos do Senhor. Nós fugimos. Nós vamos buscar tantas coisas que não o Senhor. Nós nos envolvemos com tantas coisas. Nós gastamos o nosso tempo com tantas coisas que não o nosso Deus. Nós afastamos de Deus, nós recebemos os bens de Deus, Deus nos abençoa e às vezes nós gastamos todos os nossos bens com tantas outras coisas que não em Deus. E até eu recordo de uma palavra do Evangelho que diz assim, que onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. E também que o Senhor diz para nós, ajunteis para vós tesouros no céu, onde as traças elas não vão corroer e onde os ladrões não roubam. Então nós recebemos tudo do Senhor, mas nós queremos viver a nossa vida ao nosso modo, do nosso jeito. E nós não investimos na nossa salvação. Quantas coisas que exigem um investimento? Por exemplo, você precisa ter uma Bíblia, você tem a sua Bíblia, para você rezar, para você marcar ali os versículos que mais chamam a tua atenção. Às vezes a gente tem um terço, mas não reza o terço. A gente não investe em nós espiritualmente. Fazer a caridade, fazer o bem, todo o bem que nós fazemos como uma oferta a Deus através de um irmão, através da igreja, todo o bem que fazemos, esses são os tesouros que nós vamos recebendo lá do outro lado. O bem que nós fazemos, quando nós morrermos, nós vamos receber a recompensa do Senhor. E é muito bom a gente ter uma consciência de fazermos as coisas para o Senhor, sem esperar os elogios dos homens, sem esperar os aplausos. As pessoas têm a compreensão disso quando a gente fala, mas no primeiro momento que fala o nome dos outros e não fala o seu, muitas vezes a pessoa fica chateada. Uai, você queria receber os aplausos aqui? Você queria receber os elogios aqui? Ou você prefere receber de Deus a recompensa do Senhor? E o Senhor ensina, se a direita der, que a esquerda não veja. Ou seja, faça o bem no mais segredo possível. Às vezes não tem jeito. Você faz um bem que todo mundo vai saber que foi você. Mas o quanto você puder fazer de coisas que fiquem escondidas do bem, né? O Senhor fala que nada de escondido vai ficar escondido. Tudo vai vir à luz das coisas más que nós fazemos. Mas o bem que nós fazemos é para ele ficar escondido. Pelo menos da tua parte. Se alguém falar, não é você que está buscando a sua glória, mas é alguém que está dando glória a ti. Mas vamos ao 8º capítulo. Diz assim, violação da aliança. A boca, a trombeta. O inimigo precipita-se como uma águia sobre a casa do Senhor.
porque violaram minha aliança e transgrediram minha lei. Clamam a mim, meu Deus, nós te conhecemos, Israel. Israel rejeitou o bem, o inimigo o persegue. Constituíram reis sem minha aprovação e chefes sem meu conhecimento. Fizeram para si ídolos de sua prata e de seu ouro, para sua própria perdição. Rejeito teu bezerro de ouro, ó Samaria. Minha cólera inflamou-se contra eles. Até quando não poderão eles purificar-se? Porque esse bezerro é obra de Israel. Foi um artista que o fez. Ele não é um Deus. Será, pois, desprezado o bezerro de Samaria. Aqui eu quero dizer duas coisas. Primeiro, o inimigo precipita-se como uma águia sobre a casa do Senhor, porque violaram minha aliança e transgrediram minha lei. Muitos males que nós padecemos porque nós violamos aquilo que é a lei do Senhor, aquilo que é a vontade do Senhor. Mas o que eu estou transgredindo? Às vezes é essa questão que o Senhor diz, o meu povo se perde. Oséias 4:6. O meu povo se perde por falta de conhecimento. Nós não temos conhecimento da vontade do Senhor, daquilo que o Senhor fala na palavra. É por isso que a gente vai se perdendo, é por isso que às vezes nós somos tão infelizes, porque nós não conhecemos essa sabedoria de Deus, que nós precisamos conhecer. E fizeram para si ídolos. Nós não estamos falando aqui de imagens, como por exemplo, aqui a imagem, nós adoramos Jesus, mas nós não adoramos uma imagem. Nós não adoramos a imagem. A imagem nos reporta aquele que nos salvou, que é Jesus Cristo, que é o nosso Deus, que está nos céus, mas que está também no nosso coração. E nós criamos, naquele momento, o povo de Deus criava estátuas e adorava aquela estátua como um Deus, dizia, esse é o nosso Deus. Tanto que quando a Arca da Aliança foi levada para um povo estrangeiro e ali colocou diante do Deus deles, no outro dia o Deus deles era uma imagem, mas o poder de Deus é tão grande que aquela imagem estava prostrada diante da Arca da Aliança. Então, o Senhor está falando desses deuses que quantas vezes nós também criamos deuses, o dinheiro se torna Deus, porque ele está em primeiro lugar. Quantas coisas em nossas vidas vão para o primeiro lugar? Quando você não vai à missa aos domingos, você não vai porque você criou um Deus para você. Você trabalha tanto, você quer tanto aquelas coisas, você se gasta tanto por aquilo ali, você coloca tanto aquelas coisas em primeiro lugar na tua vida, que o domingo você está tão arrebentado que você quer deitar, dormir, descansar, menos ir para a igreja porque você está muito cansado. São deuses que nós vamos criando. O que é esse Deus? Eu tiro Deus do primeiro lugar e coloco outras coisas. Eu coloco a diversão em primeiro lugar. Quantas pessoas não vão às missas aos domingos? Louvar a Deus é levar o seu culto de adoração a Deus. É terceiro mandamento, não é padre chato falando não. Vai lá na Bíblia, é o terceiro mandamento. Guardar domingos e festas. E nós vamos fazer tantas coisas, envolvemos com tantas coisas, às vezes com bebedeiras, com festinhas, com coisas, e deixamos o Senhor em segundo lugar. É isso que o Senhor está gritando ao povo. O povo deixou Deus, tirou Deus do primeiro lugar e colocou coisas, mas nós continuamos colocando outras coisas em primeiro lugar. E a sequência da leitura vai dizer da consequência dos pecados, porque os pecados em nossas vidas, ele tem uma consequência. Visto que semearam ventos, colherão tempestades. Tá vendo aquela frase que a gente costuma dizer, quem planta vento, colhe tempestade? Está aqui. Oséias, capítulo 8, versículo 7. Visto que semearam ventos, colherão tempestades. Não terão sequer uma espiga, e o grão não dará farinha. E mesmo que desse, seria comida pelos estrangeiros. Israel foi devorado. Eis que se tornaram como um objeto sem valor entre as nações, porque fizeram aliança com a Síria. O jumento montês anda sozinho, mas Efraim assalaria aliados. Em vão multiplicam as alianças e eu os juntarei. Terão de se sujeitar ao rei
e aos príncipes. Efraim multiplicou os altares, e seus altares só lhe serviram para pecar. Mesmo que eu lhe escreva todos os preceitos de minha lei, ele a estimará como uma lei estrangeira. Oferecem vítimas em sacrifício e comem-lhes as carnes, mas o Senhor não se compraz nelas. Doravante, ele se lembrará da iniquidade deles e punirá os seus pecados. Voltarão para o Egito. Israel esqueceu-se de seu Criador e construiu palácios para si. Judá multiplicou suas praças fortes, mas vou pôr fogo às suas cidades, e ele consumirá os seus edifícios. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, doravante ele se lembrará da iniquidade deles e punirá os seus pecados. Então, Israel esqueceu-se de seu Criador e construiu palácios para si, versículo 14. Gente, nós vamos construindo tantas coisas para nós vamos deixando o Senhor de lado. O Senhor precisa ocupar o primeiro lugar em nossas vidas. Nós precisamos ter um momento com o Senhor todos os dias da nossa vida. Todos os dias. É alimento vital. Estarmos com o Senhor é alimento para a nossa alma. Nós precisamos alimentar a nossa alma. Quando eu recebo alguém para um atendimento e a pessoa está muito agoniada, está muito triste, pode ver que tem um pecado ali. Ou da pessoa ou de outra pessoa ligada àquela pessoa. Porque quando a nossa vida está em conformidade com a vontade do Senhor, nós somos felizes, nós estamos felizes. Então que Deus abençoe e coloque um desejo. Vá pedindo a Deus nesses dias um desejo de buscar o Senhor cada vez mais, de ter intimidade com o Senhor. Lembra aí, Oséias vai falar de um matrimônio, o profeta está falando sobre um matrimônio. Deus está falando conosco através do profeta com essa esposa adúltera, de um matrimônio. E Deus quer estabelecer essa relação de proximidade entre Ele e nós. Que Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.